I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my... Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de introdução aos estudos do direito. Day till your dreams fade away like a card never change. Play the game that we say. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de introdução aos estudos do direito. Hoje estaremos discutindo a temática, a teoria geral do Estado. O texto é uma contribuição da professora Flaviane Fernanda Bittencourt Nóbrega, que vai trazer informações importantes para nós conhecermos um pouco mais sobre esse processo de formação da teoria geral do Estado. Vamos então ao nosso primeiro slide. Quando se fala em teoria geral do Estado, não se está defronte de uma terminologia cujo entendimento e compreensão sejam pacíficos por parte da doutrina. Existe notável discussão acerca de qual deveria ser o termo adequado para designar o ramo do conhecimento que se destina a estudar e investigar o Estado em todos os seus aspectos e complexidade. O debate em torno do nome adequado não se apresenta infrutífero, uma vez que ele muitas vezes é indicado do programa de pesquisas e da corrente filosófica a que determinado doutrinador adere. Ademais, a apresentação do termo teoria geral do Estado está relacionada com a sua proposição histórica como disciplina autônoma, cuja datação é relativamente recente, em torno de 1900, a partir dos trabalhos do autor alemão Georg Jelinek. Nós estamos diante de uma disciplina extremamente importante para o estudo do direito. Nós estamos observando a composição e a formação de uma disciplina chamada Teoria Geral do Estado, que vai, em outras palavras, analisar todo esse processo, a sua instituição. O Estado, então, ele tem efetivamente um papel importante, porque a partir do processo da gestão do Estado, relacionamos isso e trazemos isso em uma composição também com as leis. Então nós estamos falando em um processo de uma complexidade que o Estado, o direito e a sociedade estão relacionados dentro de um mesmo contexto. E aí a gente consegue perceber a importância dessa composição chamada Estado. E a partir dessa relação, o estudo sobre essa composição, que é a teoria geral do Estado. Vamos então ao nosso próximo slide. Apesar de ser nova como disciplina autônoma, estudos e preocupações em torno do Estado remontam à antiguidade geral do Estado grego-romano. Para citar a filosofia e a história, fornecem como exemplo as obras de Platão, a República, de Aristóteles, a Política, e de Cícero, de República. Não obstante a riqueza desses escritos, a especialização da teoria do Estado, o seu objeto e método. Maquiavel, no século XVI, é quem apresenta pela primeira vez na literatura ocidental a expressão Estado, em sua famosa obra O Príncipe. Mas efetivamente só com o aparecimento das constituições escritas é que o Estado passa a ser examinado de modo mais sistematizado, já com o ordenamento jurídico, com a codificação das normas fundamentais que regem os Estados. Assim, ficou mais fácil identificar os seus elementos comuns e permanentes. Aqui nós temos a citação de uma obra extremamente importante que vai nos dar diversas informações relacionadas ao estudo do Estado, que é a obra de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, nos traz informações importantíssimas relacionadas à descrição do comportamento de um príncipe exercendo seu papel de poder perante o Estado, na composição do Estado. Assim a gente percebe que essas discussões elas já têm toda uma conotação
o que mais tarde vai ser entendida como ciência política, se relacionando com a composição do Estado, que passa a ser também um outro universo que se constrói diante dessas relações, o Estado, o direito e a própria política, bem como essas relações com a sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. É no século XIX, a partir da doutrina desenvolvida por juristas alemães, que a teoria geral do Estado vai aparecer como disciplina específica e autônoma. Na Alemanha, Gerber, em 1865, inicia um trabalho de sistematização jurídica dos fenômenos políticos do Estado. Ele introduz a consideração do poder público como um direito do Estado. Nesse período, o aspecto jurídico em torno do Estado ganha destaque na produção acadêmica germânica. Sob essa influência, Georg Jellick elabora em 1900 o Tratado Jellick-Strauss, cuja tradução literal corresponde à expressão em português Teoria Geral do Estado. A proposta é construir uma disciplina autônoma cujo objeto é o conhecimento do Estado em sua plenitude. Aqui a gente consegue perceber essa caminhada que é realizada na formação dessa disciplina, que hoje é presente em todos os cursos de direito existentes no Brasil. A teoria geral do Estado, ela passa a ser extremamente importante, porque nós estamos, na realidade, analisando e compreendendo a estrutura muito importante dentro de uma composição territorial, que é o Estado. O Estado ele tem toda a sua formação ainda no período do absolutismo. Porém, temos todo um processo de evolução, um processo de modificação de características importantes nessa composição. Assim, o Estado ele vai despertar os olhos daqueles intelectuais que vão pesquisar, que vão tentar interpretar e analisar essa composição tão importante dentro desse cenário, que é o cenário social. Vamos então ao nosso próximo slide. Jellick propõe assim uma classificação na qual a ciência teórica do Estado estaria dividida em dois ramos fundamentais. Primeiro, a teoria geral do Estado propriamente dita, que corresponderia a uma doutrina do Estado em geral, cujo objetivo é fixar os princípios fundamentais que regem o Estado. A ideia é não se restringir a nenhum Estado em particular na realidade. Sua proposta é investigar o Estado em seus elementos constitutivos mediante a elaboração de categorias abstratas a partir de suas formas manifestadas em processos históricos sociais. Segundo, teoria particular do Estado, que por sua vez se dividiria em dois grupos. O primeiro deles, doutrina especial do Estado, com o estudo dos princípios fundamentais de Estado que pertençam a uma mesma categoria em determinado período, ou a comparação das instituições do Estado em geral. Segundo, doutrina particular do Estado, com a investigação das instituições de um Estado em específico. Percebam vocês que aqui a gente já tem um avanço. A gente já começa a observar o processo de teorização do Estado, um processo ao qual vai formando a ideia desses teóricos, analisando o Estado e a partir dele construindo metodologias e caminhos científicos para compreender essa estrutura do Estado. Portanto, se constrói efetivamente teorias que vão, em outras palavras, analisar a composição do Estado, nas suas dimensões, na sua relação do poder, na relação da sua importância perante a sociedade e também, obviamente, a sua relação com o direito. E aí nós temos efetivamente uma construção de grande porte que vai trazer, em outras palavras, a dimensão do estudo e a criação e a existência dessa disciplina chamada Teoria Geral do Estado.
Vamos então ao nosso próximo slide. A grande contribuição do autor refere-se à primeira parte, Teoria Geral do Estado, já que a segunda, relativa à Teoria Particular do Estado, restou como um projeto pendente a ser concluído. Destaca-se em sua doutrina geral, Jelinek, concebeu o Estado tanto como a construção social e instituição jurídica. Nesse sentido, como grande sistematizador que foi, ele dividiu sua teoria geral do Estado em, primeiro, teoria geral do Estado sob ponto de vista sociológico. Segundo, teoria geral do Estado sob ponto de vista jurídico. Ou seja, para o estudo do Estado seria preciso o concurso de duas ciências autônomas. A primeira, com o emprego dos métodos das ciências naturais, e a segunda com a aplicação do método das ciências jurídicas. Percebam vocês que nós chegamos num determinado ponto, que seria, em outras palavras, um avanço da disciplina. Ela começa a tomar um formato, ela começa a ser analisada, ela começa, dentro de um preceito teórico, ser construída metodologicamente para efetivamente possibilitar a sua análise, interpretação, compreensão e efetivamente apresentar uma disciplina como essa como um processo importante dentro da sociedade, relacionando-se muito bem com o direito e se relacionando muito bem também com o que mais tarde chamaremos de ciência política. A todos vocês, muito obrigado, espero que tenha contribuído as informações para termos as primeiras impressões sobre a importância da teoria geral do Estado. Nos encontramos então no nosso próximo vídeo. In my face, work a job every day till your dreams fade away like a card, never change, play the game that we